Ok? Então, a gente pode começar a dar o início ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Vamos começar o 4º capítulo, Vampirismo. Então, sempre lembro, é os modos do Evangelho no lar. Então, nós fazemos a nossa leitura do exórdio para ambientação. Uma vez ambientada, a gente faz a prece inicial para poder começar o estudo. Então, eu convido a Adriana para poder proferir o exórdio, que vai ser a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo de hoje é o capítulo 111, Orientadores do Mundo. Boa noite a todos. Está na página 237, 237. Orientadores do Mundo, capítulo 111, traz a seguinte epígrafe. Respondeu-lhes Jesus: És mestre em Israel e não sabes disso, e não sabes isto? João, capítulo 3, versículo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inscrições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, uma vez ambientado pelo exórdio, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico e lido pela Adriana, a gente convida a Eliana para poder proferir a prece de início. Mais uma vez, eu convido a quem desejar fechar os olhos para uma concentração maior em busca das palavras do nosso Deus. Pai Celestial, amado Mestre Jesus, que a Tua luz mais uma vez venha até nós, até nossos lares, e que essa luz traga-nos a paz, traga-nos o conhecimento através das palavras que aqui serão proferidas, que essa Tua luz possa iluminar os nossos corações, as nossas casas e principalmente as nossas mentes, para que possamos, através do estudo, do conhecimento, que é o caminho para chegarmos a Ti, Mestre, possamos encontrar a verdade que tanto buscamos e que em cada semana nos encontramos aqui, com o desejo sempre presente
de avançarmos nessa evolução espiritual que tanto buscamos. Que nesta oportunidade possamos intensificar o amor que existe em nossos corações e que esse amor não se fixe dentro de nós, mas que saia de nós e possa atingir todos os irmãos que estão ao nosso redor, que precisam de nosso apoio, de nosso carinho, de nossa caridade, e que possamos também aprender com eles, a colocarmos em prática todas as lições que tu deixastes, mestres, para nós. E façamos desse momento, mais uma vez, um caminho certo para chegarmos bem próximos de nosso Pai em cada oportunidade que nos é dada. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início, Adriana pela leitura do exórdio, e vamos dar continuidade, então, ao nosso livro Missionários da Luz. Estamos adentrando o capítulo 14, o capítulo 4, perdão, o capítulo 4, chamado Vampirismo, né? Então, para que a gente possa começar essa leitura, vamos só relembrar um pouco do vampirismo que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 3, chamado Desenvolvimento Mediúnico, quando o André Luiz nos relata, né, uma frase que ele fala que a semelhança à maneira de imperceptíveis vampiros, né? Ele traz essa frase. Então vamos ver, vamos relembrar o que é vampirismo, né? Mas para a gente lembrar, eu quero só enfatizar o Livro dos Espíritos. A gente sempre relembra o primeiro livro da codificação kardeciana, lançado em 1857. Ele é dividido em 4 partes, didaticamente dividido em 4 partes. A primeira parte são as questões básicas, né? São as chamadas causas primárias. E a segunda parte chama de o mundo espiritual, né? Dentro dessa parte, segunda parte do mundo espiritual, o capítulo 10 é chamado da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E uma questão bem conhecida é a questão 459, que fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Quando Kardec indaga para os espíritos, perguntando se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. Influenciam de tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, só para a gente se atentar, né? Que nós somos intuídos pelo mundo espiritual. Agora, por quem nós iremos ser intuídos? Pelo conjunto de espíritos residente no patamar vibracional que nós nos permitimos nos situar. Então, se nós mantemos uma conexão com o pensamento sadio, uma conexão com atividades do bem, nós nos conectamos com espíritos do patamar vibracional do bem. Então, nós seríamos compelidos para o caminho do bem por essa espiritualidade de luz, né? E aí, por outro lado, se nós nos permitirmos viver em um patamar vibracional baixo, o que é viver em um patamar vibracional baixo? Viver num patamar vibracional baixo é nós nos permitirmos angariar pensamentos que não são nobres, angariar pensamentos, colecionar pensamentos que nos menosprezam, angariar pensamentos que ajuizam mal de um outro irmão.
Então, angariar pensamentos de coisas que a gente pode fazer que nos prejudique os outros, por exemplo, no caso das viciações. Então, aí nós entraremos no patamar vibracional de irmãozinhos destituídos do pensamento do bem, irmãozinhos ainda vibrando na faixa da ignorância. E se eles vibram ainda na faixa da ignorância, o que é a ignorância? Literalmente, é não conhecimento. Tá? Isso que é ignorância, não conhecimento. Então, não conhecimento da verdade. Verdade são os ensinamentos do Cristo. Então, esses irmãozinhos destituídos do conhecimento, ou seja, que vibram na faixa da ignorância, eles sustentam para eles ainda os vícios que eles tinham quando encarnados. E a única maneira que eles podem adquirir o prazer desses vícios quando eles tinham encarnados é se aproximar de pessoas encarnadas que compactuam o pensamento com eles, na faixa vibracional deles. Vícios variados, seja o vício do pensamento destrutivo, seja o vício do pensamento doentio, seja o vício daquele pensamento que nos minimiza, né? Fazendo-nos acreditar que não somos capazes, que somos inferiores, né? Então, são todos esses pensamentos destrutivos que nos abaixam e nos fazem vibrar. Quando nós vibramos na faixa desses irmãozinhos que precisam de se nutrir desses pensamentos ruins, é um caso de vampirismo. Tá? É um caso de... Nós abaixamos, nos rebaixamos a esse patamar vibracional dos vampiros. O que é vampiro? Vampiros são esses irmãozinhos que precisam absorver essa energia que lhes dá prazer, que eles não têm, que só tinham quando encarnados. Então, segundo os estudiosos da doutrina espírita, né, vampirismo é um parasitismo psíquico. Né? Então, o que é um parasitismo? Né? O parasita é aquele ser que se nutre do alimento do outro ser, prejudicando. Esse é o conceito de parasita, né? Ele se nutre dos alimentos do ser que ele está hospedado e prejudicando esse ser. Por exemplo, parasita muito comum, Ascaris lumbricoides, né? Que é a lombriga, né? Ela parasita, ela vive no intestino nosso, no intestino delgado, e absorve os nutrientes nossos, de quem ele hospeda, de quem esse parasita hospeda. Então, é isso que é o parasita. Então, o vampirismo é um parasitismo psíquico, né? Por quê? Porque ele se nutre dos pensamentos ruins que ele precisa de ter. Ele tem prazer nisso, né? É a energia vibracional dele. Então, e por isso ele é chamado parasita em alusão aos parasitas descritos pela própria biologia, né? E aí, nós só lembramos que Kardec, né, no Livro dos Médiuns, ele classifica, isso é uma obsessão, tá? Isso é uma obsessão. Ele classifica a obsessão em 3 tipos básicos. A obsessão simples, que é aquela onde você abaixa o seu patamar vibracional e entra na faixa desses irmãozinhos carentes de luz. Então, o pensamento não sadio nosso entra em ressonância com o pensamento não sadio deles, então nós sofremos uma influência deles, chamada obsessão simples. Só que essa obsessão simples ela pode evoluir por outro tipo de obsessão chamado de fascinação. Fascinação é quando você está no processo obsessivo e você acha que isso é bacana. Então você fica fascinado. Ah, não, né? Eu gosto disso, né? Haroldo Dutra, uma vez, nas palestras dele, ele falou de uma propriedade muito engraçada, né? Falando sobre aquelas pessoas que, de tanta prática que tem em sentir mal, se sentir menosprezada, ela acaba sentindo fascínio em se demonstrar que ela está menosprezada. Então, ela pode nem estar menosprezada, mas ela cria motivo para se sentir menosprezada.
né? Nós, em algumas vezes da vida, muito provavelmente, nós nos situamos nessa faixa, né? Quando nós, muitas das vezes da vida, nós nutrimos pensamentos dizendo que nós não somos bons o suficiente, o que nós temos não é bacana, não é legal, né? O que é melhor é só do outro, o meu é inferior. Então, quando a pessoa incide tanto nesse patamar de pensamento, ela fica fascinada. Ela acha que é aquilo ali que é o correto, né? Marco, Oi. a pessoa também que pensa só em coisas negativas, né, também seria um tipo de fascinação? Também é um tipo de fascinação, porque quanto mais repetitivo, e aí ela acha que só pensando em coisa negativa é que é legal. Então, se ela vai para uma roda de amigos, ela quer comentar algo negativo, porque ela acha que aquilo é legal. Ela está fascinada naquilo, né? Nós temos que tomar cuidado para a gente não cair nessa parte, né, nessa faixa vibracional. Por isso que sempre a gente fala, né? Aqui no nosso estudo, a gente não se permite lançar comentários negativos, né? Comentários midiáticos de uma coisa ruim que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos uma tendência em centralizar a visão nisso daí. Então, aqui, a gente tenta manter esse patamar vibracional, mas bem lembrado para Ked. Então, nós temos a obsessão simples, quando a gente abaixa o nosso patamar vibracional e entramos em consonância com esses pensamentos ruins. Quando ele se prolonga, nós achamos que isso é o certo, é a fascinação. E depois, quando a gente perde a capacidade de nos controlar, é a chamada de subjugação. A gente perdeu, a gente está subjugado. Aí a gente já perdeu a capacidade de discernir o que é o certo, o que é o errado, né? Então, para lembrar que esse processo obsessivo, segundo Kardec, são de 3 tipos. A obsessão simples, ela evolui para fascinação e evolui para subjugação, tá? Por que a gente está lembrando isso? Porque Outro o parasitismo... Oi, pois não? Outro ponto também. Seria também fascinação. Aquelas pessoas que só se aproximam do grupo ou no ambiente de trabalho, qualquer lugar que a gente esteja, né? No meio social, aquelas pessoas que só conseguem falar mal de outra pessoa. Ela nunca fala uma coisa boa, ela sempre aponta um defeito daquela pessoa. Só chega perto da gente para falar um defeito. Seria 1000 exemplos também? 1000 exemplos de fascinação, né? E aí é engraçado porque nós temos a nossa agenda, né? Nós temos a nossa agenda aqui com os nossos pensamentos diários, né? E aí, no dia que eu estava, acho que até comentei aqui, eu estava na minha sala lá, com o dia aberto, e o pensamento do dia era para nós vigiar os nossos pensamentos. E aí, na sala do café, que é em frente à minha sala, aí eu escutei a pessoa comentando: a minha meta hoje é não falar mal de ninguém. A gente ri, mas se você colocar isso como meta, é difícil de cumprir durante o dia. Por quê? Porque nós temos essa tendência em observar o lado ruim do outro. É uma tendência que a gente tem que combater. E se essa pessoa falou isso, é porque ela já tem a consciência que ela fala mal. Pois é, e provavelmente seria assim, nós pós-estudo, né? Nós pós-estudo. No dia seguinte ao estudo, a minha meta hoje é policiar meu pensamento e não falar mal, só falar bem de alguém. É difícil. Tente. Um dia, 24 horas. Vai vir pensamentos, né? Te induzindo a falar mal. Então, é isso aí, é orar e vigiar. Né? É orar e vigiar. Principalmente para aquelas pessoas que são extremamente críticas, né? As pessoas que são extremamente críticas, elas geralmente têm o hábito de falar mal de algo ou de alguma postura da pessoa, né? De alguma atitude, pelo fato da criticidade. Às vezes, não é que ser crítico seja ruim, mas a criticidade exacerbada se torna uma coisa negativa, né? Porque ela critica todo mundo ao redor dela, achando que todo mundo está fazendo errado. Isso, exatamente. Então,
foi importante essas colocações. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. É importante essas colocações, porque a gente tem a ideia, algumas pessoas têm a ideia, que obsessor, vampirismo, gira só em torno de álcool, drogas, sexo. Não consigo ouvir nada, tá com muito eco. Não consigo ouvir nada, tá muito metálico. Só chiadeira. Tá dando interferência, Guto. É o programa que você está usando para gravar, não é? Talvez. Né? Eu vou lá na Malu. Eu acho que é o programa que você está usando. Tá, vai lá na Malu, vai lá na Malu. Vai na vizinha. Pronto, tá ouvindo agora? Agora perfeitamente. Pronto. Então, foi bom a tua colocação, porque as pessoas às vezes pensam que o obsessor, o vampiro, pessoas que se aproximam para sugar a nossa energia, só fazem isso ligado a obsessões de droga, cigarro, bebida. E você acaba descobrindo que tudo aquilo que você baixa a sua vibração, você dá a possibilidade, quem necessita, aquele espírito que necessita daquilo, encoste em você. Quer ver um exemplo do dia a dia que a gente não considera, às vezes, isso, que estamos sendo sugados por um obsessor? É a gula, alimentação desregrada, comer compulsivamente. Às vezes, tem pessoas que estão próximas que se alimentam daquilo, de te incentivar a comer desregradamente, tá? Porque ele absorve aquilo em você. Então, não vamos associar os obsessores a só grandes causas, grandes casos, né? No dia a dia, a gente tem mais do que nunca orar e vigiar. Vigiar nós, as nossas vibrações, o que a gente está vibrando que não está de acordo com a nossa doutrina, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, não é? Então, você tem que ser o seu crítico, o eterno observador de você mesmo, para você evitar baixar a sua vibração. Porque às vezes a vibração baixa nas coisas mais elementares e você não dá conta disso, porque é elementar. Tá? Era isso que eu queria dizer. Excelente, Guto, muito bem colocado. Aí eu vou só frisar no que o Guto falou, né? Que é o seguinte: na verdade, né, o obsessor ele não para perto da gente, né? É a gente que e nem o obsessor se aproxima perto de nós, a gente que se aproxima perto do obsessor, viu? O obsessor está lá quietinho, no patamar dele, lá, e a gente que abaixa o nosso patamar vibracional, abaixando o patamar vibracional, a gente encosta nele. Aí ele fala o seguinte: olha, já que você está aqui, né? Já que você está aqui, vamos trocar ideia, né? É isso daí. Muito bem. Márcio, mais um questionamento aqui. Eu estava conversando com uma colega, né? Ela não mora aqui em Natal, ela mora em outro estado, e ela estava me desabafando comigo e querendo saber onde é que estava o problema. Ela falou assim: olha, tudo me irrita. Se uma pessoa tira uma coisa do lugar e não põe, me irrita. Se a pessoa abre a garrafa do café e não põe a tampa da garrafa do café, me irrita. Se alguém tira o sapato, deixa na porta e eu não quero que o sapato fique na porta, me irrita. As menores coisas do dia a dia estavam irritando ela. Então, ela era estava se tornando uma pessoa irritadiça. Com tudo, com as coisas mais simples. Né? O filho dela não arrumava a cama. Ela se irritava. Aí ela perguntou, o que é que está havendo? Eu falei, na minha opinião, eu estou falando para vocês, eu não sei se a minha opinião foi a correta. Eu falei, o problema está em você. Tem alguma coisa em você que está lhe deixando com a vibração muito baixa, que tudo está lhe irritando. As coisas mais simples. Então, você tem que buscar resolver o problema na sua pessoa, não é no outro. Porque são coisas simples que tá. Imagina as coisas no seu trabalho,
no dia a dia, dirigindo, no carro, no trânsito e tudo mais, né? E na sua casa, as coisas mais simples, o cachorro late muito, tá? Irritava ela. Pois é, aí o que acontece? Se evoluir muito, ela acha que é bonito ficar irritada, aí vira fascinação. Entendeu? Ela acha que é bonito, né? Vira fascinação. Torna a vida das pessoas que convivem com ela um terror, né? Porque ela se torna uma pessoa desagradável, porque tudo ela reclama, irritada. Isso. Se a pessoa fala alto, se a pessoa digita, faz aquele barulho, ela diz que até o teclado dos amigos no celular que faz barulho, irrita. Sim. Falei, nossa, procure ajuda, porque você não está legal. É um nível que chegou bem, né? Bem importante ali, gritando para ser ajudado, né? Isso. Gritando para ser ajudado. Então, é isso daí. Então, é orar e vigiar, né? Para a gente, o momento de se cuidar é agora, né? O momento da gente se cuidar é agora. Então, bacana. Então, isso é o vampirismo, tá? Então, é um parasitismo psíquico, né? Ok. Então, para a gente relembrar, no próprio livro Nosso Lar, né? Ele traz no capítulo 31 aquele caso da mulher denominada vampiro, né? Que ela traz vários pontos negros quando chega no umbral implorando por socorro, né? E cada ponto negro ali era uma ação no pretérito ruim que ela cometera, tá? Então, vampirismo. Então, vamos começar então a nossa leitura do capítulo Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Então, a gente vai lembrar o capítulo 3, né? O capítulo 3 que nós vimos, o capítulo 3, que é chamado de desenvolvimento mediúnico, mostrou no centro espírita, né, vários irmãozinhos que se prontificavam em exercer a mediunidade, mas que não conseguiam exercer a mediunidade devido a fatores intrínsecos da própria pessoa. Então, eles não se posicionaram no cuidado pessoal, lembrando que nós temos que nos cuidar para que nós possamos, então, ter uma mente salutar, saudável, para nos elevar vibracionalmente ao patamar dos irmãos de luz, né? Então, esses irmãozinhos, eles não tinham. Um era assediado pela glutonaria, né? Que é a tendência em comer em excesso, por isso que o Guto bem exemplificou, né? Comer em excesso é um tipo de obsessão. O outro praticava os excessos do sexo, né? Então era um sexo viciante, né? Porque ele relembra o Chico Xavier, que fala que o sexo ele é bonito quando, né, incorporado com amor, né? Mas o sexo material por si só e viciante, ele é obsessivo, né? Então, esses exemplos todos desses irmãozinhos, então, que eles descuidavam de si e entraram em falência mediúnica. Então, André Luiz, ele começa a falar o que ele observou nesse centro. Então, mostrando que os irmãozinhos eles não tiveram grande sucesso, né? Por isso que ele fala que a sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente. Ou seja, os irmãozinhos encarnados foram para o centro, tentaram fazer o desenvolvimento mediúnico. Dentro do que eles almejavam, eles não obtiveram sucesso e ficaram cabisbaixos. Não souberam aprender com a oportunidade exercida. Ao contrário, junto dos irmãos desencarnados que acompanharam também todo o processo, o sentimento era totalmente diferente. Então, entre os desencarnados, podia
André Luiz vê enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. Então, o fato deles se reunirem em prol de um trabalho já gerava satisfação, independentemente dos frutos observados. Só o fato de se juntar para aquele trabalho, é o caso do nosso estudo, né? Só o fato de nós nos dispusermos a nos encontrar aqui hoje, né, para nós estudarmos, para comentarmos sobre o bem, sobre elevação espiritual, né, é um ponto de satisfação. Então, aí André Luiz comenta, em nosso ambiente, ou seja, no ambiente dos desencarnados, podia-se ver enorme satisfação em todas as fisionomias, ponderando os ensinamentos da noite. Isso que é interessante, né? Aí ele continua aqui, ó. Os trabalhos, no próximo parágrafo, os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, e com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia, observei o esforço intendo despendido pelos servidores de nossa esfera. Então, nós estamos aqui, nos reunidos em estudo. Os irmãozinhos desencarnados estão todos aqui reunidos em trabalho contínuo, para que nós possamos ser intuídos, né? Para que os comentários sejam comentários de dúvidas, que as próprias dúvidas sejam frutos também da espiritualidade que é trazida para o nosso estudo, né? Então ele fala, foi um ambiente de satisfação, ponderando os ensinamentos da noite, ou seja, no final de tudo, fazia uma revista. O que nós tivemos de ensinamento? É isso que a gente tem que observar nos nossos estudos, né? O que eu aprendi hoje, né? Qual a mensagem da noite, né? Do que eu posso aproveitar? Então, se nós pegarmos, tem um livro chamado Servidores do Além. Esse livro, Servidores do Além, ele é ditado por espíritos diversos, mas o capítulo 11 é um capítulo ditado pelo espírito chamado Narcisa Amália. Rapidamente, só para a gente relembrar quem foi Narcisa Amália, Narcisa, ela viveu na metade do século XIX, precisamente, ela nasceu no ano de 1852 e faleceu no ano de 1924, com seus 72 anos. E ela foi uma poeta e crítica literária, uma jornalista brasileira, para uma época que a mulher exercer o jornalismo, a mulher ser poetisa, era desafiador naquela época, né? E mais, ela vivenciou a época da abolição da escravatura, então ela foi uma ferrenha abolicionista. Mas Narcisa Amália, ela nasceu numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, né? Nasceu numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, chamada São João da Barra, cidadezinha do interior. Então, ela era filha de uma família humilde, né? Sendo que foi a primeira mulher a trabalhar naquela família. Mas Narcisa, ela casou muito cedo. Ela casou com seus 14 anos, né? E o primeiro marido dela, o esposo dela, que ela se casou, chamado João Batista, ele era artista ambulante, de vida irregular. Então conheceu aquela menina nova, convenceu, casou. E aí Narcisa viveu com ele, né, uma vida meio tumultuada. Quando ela fez 28 anos, ou seja, 14 anos depois, ela se separa e casa novamente, né, com Francisco Cleto. Nesse segundo casamento também, a união também não durou muito, né? E eles se separaram. E aí ela teve que deixar a cidade onde que ela morava. Por quê? Porque naquela época, uma mulher que se separava 2 vezes, né, os boatos acabavam destruindo, né, a mulher. Então, ela teve que mudar, né? E aí ela se entregou ao trabalho, e ela era uma poetisa e se desenvolveu a arte da poesia, escreveu um livro em vida. Mas
naquela época, né, quando ela escreveu o livro, para vocês terem uma ideia, o segundo marido dela falava que ela não escreveu o livro por mérito próprio. Ele tinha tanto ciúme dela, falava que ela escreveu o livro porque tinha caso com outros escritores, né? E aí ela foi ficando depressiva com aquilo tudo, depressiva. Ela desenvolveu diabetes, né? Desenvolveu cegueira pós-diabetes, porque o diabetes descontrolado leva a cegueira, e aí ela vem vindo a desencarnar cega aos 72 anos de idade, em 1924. Então, foi uma vida sofrida, né? Narcisa Amália. Então, quando o Chico vai, ela desencarna em 1924, Chico nasce em 1910, né? Quando chega em 1932, com 22 anos, ele começa a receber as psicografias e recebe as psicografias de Narcisa Amália. E aí, Narcisa Amália, ela escreve um capítulo do livro de Chico, Servidores de Além, chamado Aula Viva, né? E nesse capítulo, por que a gente está trazendo, né, Narcisa Amália? Porque André Luiz nos fala, né, no ambiente que ele teve lá, embora qualquer coisa, eles ponderavam o valor do ensino, do que eles aprenderam com aquilo, né? Então, Narcisa Amália, ela fala para a gente o seguinte: contempla-te, roseira, em vagas de perfume. A exaltação da cor resplandece e domina. Pétalas de rubis na touca esmeraldina, toda a beleza em ti como que se resume. Surge o homem, porém, lâmina em fino gume, decepa a veste em luz que te guarda e acetina. Relegada à nudez, mutilada e mofina, suporta na raiz nova carga de estrume. No entanto, estranha ao lodo e aos padrões agressores, recobre-te de verde e lança-te novas flores. Leal à vida em si que te nutre e socorre. Alma, fita roseira humilde, atenta e boa, embora o fel do mundo, ama, serve e abençoa, e encontrarás com Deus o amor que nunca morre. Maravilhoso, né? Só Narcisa mesmo, Amália, por ter sofrido tanto, né? Ela tinha condição de mostrar para a gente a comparação, né? Da roseira exalando perfume e depois sendo dilacerada, jogada aos estrumes e da sua raiz brotar novas flores e perfumar o ambiente, né? E aí, numa publicação, antes da morte de Narcisa Amália, ela deixa um apelo escrito. Narcisa Amália diz o seguinte: eu diria à mulher inteligente, molha a pena, que ela escrevia com pena, né? Então, molha a pena no sangue do teu coração e insufla nas tuas criações a alma enamorada que te anima. Assim, deixarás como vestígio ressonância em todos os sentidos. Narcisa Amália, né? Um recado para todas as mulheres, né? Então, é isso daí. Então, o ensinamento, né? Mostrando aí o valor do ensinamento, né? De uma roseira, mostrando todo o ensinamento que nós temos que ter na vida, né? Que sejamos, na nossa vida, roseiras ambulantes. Embora as dilacerações que nós soframos em momentos algum da vida, nós possamos, através da poda, crescer e surgir novas flores para emperfumar o ambiente daqueles que conosco convivem. Ok? Então, vamos lá. Então, se ninguém tiver nenhum comentário, a gente vai continuar a leitura. Muitos deles estão continuando o segundo parágrafo. Em grande número,
não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Então, a André Luiz está mostrando que naquele desenvolvimento mediúnico, embora os encarnados achavam que eles não tinham tido sucesso, estavam sendo assessorados pela espiritualidade de luz, e além de ser assessorado pela espiritualidade de luz, a espiritualidade de luz estava tratando os irmãos espirituais também que estavam ali presentes. Né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, nossos estudos espíritas, né? Nós estamos aqui estudando e a espiritualidade de luz está trabalhando sobre nós e está também trabalhando sobre nossa casa, sobre os nossos familiares e também trabalhando sobre os irmãos desencarnados, que são trazidos no nosso estudo para eles serem recuperados. Né? Tem um livro chamado Excursão de Paz. E esse livro, Excursão de Paz, ele também é escrito por autores diversos, ou seja, espíritos diversos, mas o capítulo 3, quem escreve é Emmanuel, desse livro. E Emmanuel intitula o capítulo 3 como Nossa Reunião. Para nós, viu? Então, fala nossa reunião. O que acontece na nossa reunião? Então, eu trouxe aqui os fragmentos. Então, Emmanuel diz para a gente sobre a nossa reunião. É possível ainda texto de nossa composição estejam amigos desconsolados e tristes, por não encontrarem soluções prontas, destinadas aos problemas de que são portadores, né? Então, muitas das vezes, né, nós participamos do estudo, mas triste, por estar com um problema que a gente não achou solução. Participe do estudo. E aí Emmanuel continua. Iniciemos o nosso aprendizado de beneficência aqui mesmo, no nosso estudo. Ofereçamos um sorriso espontâneo de compreensão e acolhimento, a quanto nos compartilhem o ambiente, encorajando o cultivo da solidariedade e do entendimento. Um encontro, qual o nosso, em que permutamos experiências e ensinamentos, não é tão somente um ensejo de orar e beneficiar-nos, mas também expressa em si e por si valiosa oportunidade para que todo participante da equipe, nós, possa aprender e pacificar-se, compreender e servir. Né? Então, enquanto muitos servidores da esfera dos encarnados lá não estavam achando que não tiveram um bom êxito, né? Os companheiros aí desencarnados estavam felizes. Por quê? Porque eles estavam trabalhando junto com os encarnados e também junto com os irmãos desencarnados. Então, para a gente aí se atentar na importância que é do nosso estudo, né? Na importância que é nós sermos assíduos nos nossos encontros. Tá bom? Então, se alguém quiser comentar, é só abrir o som e fazer o comentário. Então, vamos continuar. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos. E tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo das observações do nobre concerto de serviço, acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. Então, Alexandre chega novamente perto do André Luiz para fazer suas observações. E a observação que Alexandre faz sobre aquele encontro, né? Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Então, isso é interessante, né? Primeira coisa, darmos graças, né? Graças a Deus que vencemos o dia e conseguimos estar aqui presente. Se nós conseguimos estar aqui presente, nós estamos contra o vampirismo. Em nós. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo o patamar vibracional no alto, só pensando no bem, só pensando nas boas ações, na espiritualidade de luz, né?
na espiritualidade de luz. Então, primeira coisa, darmos graças a Deus por estarmos aqui. E ser grato é algo tão edificante e tão importante, né? Capaz de curar, né? A gratidão, ela é capaz de curar. Um coração grato, ele combate doenças, né? Então, é desenvolver o hábito de, no início do dia, agradecer pela vida, pela possibilidade de presenciar uma nova aurora, né? E no início da noite, ao se deitar, também agradecer ter cumprido um dia com dores, com mais dores ou com menos dores, mas cumprir o dia e chegar ao momento do descanso, né? Então, a gratidão, a prática da gratidão, isso é comprovado, viu, em artigos científicos. A prática da gratidão, ela enobrece o coração e combate doenças. A gratidão é tão importante que Cristo fez questão de mostrar, exemplificar a importância da gratidão quando ele trata os 10 leprosos. Então, em uma passagem de Lucas, o capítulo 17 de Lucas, nos versículos de 15 a 19, Cristo mostra o valor da gratidão ao curar os 10 leprosos, mas somente um retorna para agradecer. Então, Lucas relata o seguinte feito de Cristo. Vendo que fora curado, então, Cristo vai, chegam 10 leprosos, Cristo cura os 10 e os 10 se vão. Quando eles se vão, aí que eles percebem a cura, somente um ao perceber a cura volta. Então, Lucas retrata. Vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Glorificando e agradecendo, tá? Exaltando a Deus, agradecendo. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então, vai mostrar, né, aquela rixa entre a região de Samaria e a região da Judéia, né? Região de Jerusalém. Então, eles brigavam, eram brigados com a região de Samaria. Então, eles falaram que nada que prestava poderia sair da Samaria, né? Então, aí, Jesus, mais uma vez, ele mostra que dos 10, o único que voltou era o samaritano, né? E aí, Jesus lhe perguntou, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão somente esse estrangeiro, Cristo pergunta. E acrescentou, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, mostrando aí, né, a necessidade que nós temos de ser gratos, né? Muitas das vezes a gente deita, né, insatisfeito com a vida, mas esquecendo que chegamos à noite. Nós vencemos um dia e temos um lugar para repousar. E deitamos insatisfeitos sem agradecer a Deus a oportunidade do repouso, a oportunidade do vencimento de mais um dia, né? Então, que a gente desenvolva o hábito da gratidão. Ok, então vamos continuar. Se ninguém tem mais nada a falar. Então, graças ao Senhor, então o que o Alexandre comentou é isso. Primeira coisa, dar graças ao Senhor. Tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica. Então, vi os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bactérias diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis,
reconhecer ali o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo das células mais delicadas. Então, é que, mais uma vez, né, André Luiz vai fazer questão de nos permitir um mergulho na microbiologia, né? Como ele lança o tema, ele quer que nós entendamos um pouco mais sobre o que ele fala para a gente. Então, o livro começa falando sobre os micróbios psíquicos, as bactérias psíquicas. O que é isso? São pensamentos destrutivos que nós alimentamos, e esses pensamentos eles geram minúsculos fragmentos, como se fossem micróbios. E esses fragmentos, eles lesionam as nossas células. Então, os nossos pensamentos não sadios lançam micróbios psíquicos que lesionam a nossa célula. Então, André Luiz está relembrando isso e falando que os bacilos de natureza psíquica eram completamente desconhecidos da microbiologia. Então, microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. Então, bacilos de natureza psíquica não é palpável. Então, é estranho a microbiologia. Não guardava a forma esférica das cocáceas. O que é isso? Então, as bactérias, que são os micro-organismos mais abundantes que nós estudamos, então as bactérias, elas têm formas específicas. Em formas específicas. Assim como nós, nos seres humanos, né? O japonês, os orientais têm o olhinho puxado, né? Os alemães têm tendência a ser loiros, claros. As bactérias também. Elas têm, visualmente, elas têm formas diferentes. Então, nós temos bactérias que elas são redondinhas, esféricas. Então, essas bactérias são chamadas de cocos, bactérias esféricas. Por isso, né, os estafilococos, né? Então, estafilococos, cocos são bactérias esféricas. Estáfilo em forma de cacho, que elas agrupam em forma de cacho. Streptococos são bactérias cocos, formas esféricas, estrépito que é em forma de cadeia, forma cadeia. Então, forma cocácea são essas bactérias que têm forma de coco. E aí ele continua. Nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Então, além de cocos, as bactérias também, elas podem ser em forma de bastonetes, forma de bastão, esticadinha. Por exemplo, as nossas bactérias do intestino. São os bastonetes intestinais, né? Escherichia coli, né? São os nossos bastonetes intestinais, porque forma de bastão. Então, as formas conhecidas da microbiologia, cocos, bastonetes, é uma. E quando André Luiz conhecia, porque ele era médico, né? As formas da microbiologia. Mas, agora ele desconhecia. Por quê? Porque era uma microbiologia psíquica. Eram bacilos psíquicos, sem forma, apenas fragmentos minúsculos de pensamentos destrutivos. Fragmentos minúsculos de pensamentos destrutivos, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, o que acontece? Quando nós nutrimos pensamentos destrutivos, nós vamos enfraquecendo as nossas células. Vamos enfraquecendo. Por quê? Porque nós vamos gerando esses bacilos psíquicos que eles vão atacando as células. E aquelas células que são mais delicadas, elas sofrem maior interferência desses micro-organismos psíquicos. Por exemplo, células delicadíssimas, são as células da nossa retina. E aí, interessante que existe uma cegueira chamada cegueira psíquica. Vocês já ouviram falar? Existe uma cegueira chamada cegueira psíquica. Você não tem causa somática, causa corporal nenhuma, apenas causa mental. Quem desenvolveu essa cegueira psíquica foi Hitler. Hitler, quando ele começou na Alemanha, ele era soldado, raso, cabo, nos frontes de guerra. Então, ele estava no fronte da guerra, da Primeira Guerra, Grande Guerra.
E aí ele vai, e nervoso, porque estava no fronte de batalha, desenvolve cegueira histérica, o histerismo. Então, ele é retraído para os hospitais de campanha para poder ser tratado, não enxergava. E aí dizem que ele teve um tratamento espiritual, para ele poder recuperar a visão. Né? Oportunidade. Marco. Andou nessa oportunidade dele. Oi. E Saulo também, quando caiu do cavalo, também foi psíquica? Só que Saulo não, né? Não, Saulo foi uma energia. Não, Saulo foi uma energia tão grande do Cristo, né? Que ele não aguentou aquela energia, né? Mas era necessário aquela cegueira. Por quê? Porque ele precisava de estar debilitado fisicamente para poder entrar nas portas de Damasco para ser curado por quem ele ia prender. Né? Por Ananias. Né? Ananias. Então, ali foi cegueira mesmo, né? Foi cegueira temporária por energia, né? Por a transmissão energética tão forte do Cristo, né? Mas, então, então as células da nossa retina são sensíveis. São tão sensíveis que o nosso pensamento pode gerar uma cegueira temporária. E assim como as células do fígado, as células dos rins, as células do baço. Então, são células sensíveis que, quando a gente tem pensamentos destrutivos, nós desenvolvemos doenças renais, células do coração, desenvolvemos doenças cardíacas, né? O próprio câncer é originado também, desencatilhado por pensamentos destrutivos. Por quê? Porque esses bacilos psíquicos, eles penetram na nossa célula, atingem o núcleo celular, atingem e gera danos ao DNA. Quando gera danos ao DNA, atrapalha o processo de divisão celular, geram células filhas alteradas, que são as células cancerígenas, né? Então, para nós nos atentarmos em orar e vigiar. Ao passo que o pensamento sadio, ele é curativo, né? O pensamento sadio, ele é curativo. Ok? Então, sempre lembrar ainda a importância do orar e vigiar. Vamos continuar. Se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, tá? Então, aqui, André Luiz está falando para Chico para mostrar para a gente, né, desse mundo, né, micro que existe dentro de nós, que nós devemos conservar. Marcos? Oi, Guilherme. A gente pode considerar as doenças psíquicas, né? As doenças emocionais da mente, enfim, os diversos tipos de doença psique, né? Uhum. Ser uma doença da alma? Então, nós adoecemos primeiro com a alma para depois manifestar no corpo, né? Então, primeiro nós adoecemos com a alma para manifestar no corpo. Mas é importante lembrar, né? Uma vez instalada a doença, nós precisamos de tratar, e por isso que nós temos o desenvolvimento médico, né? O nosso processo evolutivo nos propiciando, porque uma vez instalado, nós temos medicamentos para poder tratar, nós temos a medicina, a fisioterapia, a psicologia, a ciência. Mas, dentro do que você falou, sim, são doenças da alma. Mas, primeiro, nós adoecemos na alma, para depois refletir no corpo. Por isso que nós temos que tratar o espírito, né? Então, o que é o tratar o espírito, né? É nós oferecermos ao espírito práticas que aliviam o espírito, né? Prática do bem, a meditação, uma boa música, uma boa leitura, né? E é isso, né? Para que evite doenças subsequentes de um espírito agredido por nós mesmos, né? Ok, Guto?
Ok, fala. Ô, Marco, acho que primeiro a gente adoece na mente, que responde na alma, que reverbera no corpo. Falaram alguma coisa assim. Não sei se é corretamente. Isso, exatamente. Né? Porque nós pensamos com o espírito, né? Nós pensamos com o espírito. Então, o nosso pensamento está no espírito. Aí reflete na mente física, que aí reflete no corpo, né? Então, primeiro o espírito reflete na mente, e a mente no corpo, né? Ok? Se nós... Marco, Oi? Essas pessoas, né, que hoje a gente tá vendo, né, uma porcentagem muito grande, né, no mundo, com problemas psíquicos, né, de várias formas, né, os mais agressivos aos menos, né, suicidas, esquizofrênicos, né, depressivos profundos, né? Sim. No caso, seriam pessoas também muito suscetíveis, muito sensíveis, psicamente e espiritualmente, né? A gente sabe que também tem um lado bioquímico aí, não é só uma coisa, né, espiritual, tem que ser tratada, como você falou, né, medicamentosos, opioides e tudo mais. Mas, por um acaso, as pessoas empatas, sensitivas, não que sejam todas, né? A gente sabe que tem umas que se controlam bastante, mas tem aquelas que não têm essa força, né, que são atacadas, né? E pode ser isso também, né? E aí tem que procurar tanto ajuda espiritual quanto ajuda medicamentosa. Essas pessoas mais sensíveis, as empatas, né, que são chamadas, sofrem mais esses problemas, esses distúrbios. Com certeza, né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, medicina espiritual. É um tópico medicina espiritual. Mas, sim, nós temos que lembrar que nós estamos num momento de transição do status evolutivo da Terra, né? Passando de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, nesse momento, nós ficamos com o espírito sensível, né? Porque é mudança que a gente está sofrendo, né? Então, se a gente não se cuidar, se a gente não se policiar, a gente pega, né, todo esse processo de mudança e interfere em nós, né? Então, por exemplo, nós ficamos mais sensíveis a injustiças, a assassinatos, né, ao sofrimento. Então, se a gente não tiver uma certa compreensão, a gente vai fitar os olhos somente nos assassinatos, somente nas coisas ruins e achar que o mundo se resume a isso. Por quê? Porque nós estamos mais sensíveis a isso, né? E essas pessoas, com certeza, né, certamente, elas estão sensíveis que são, elas chega um determinado momento que perde um pouco o controle, né? O autocontrole, e aí começa a centrar sua visão no que está acontecendo nesse processo de mudança, mas nas coisas ruins. E aí começa a entrar em sofrimento, né? Então, por isso que nós temos que nos policiar, né? Temos que policiar sempre. Ok? Tá. Então, é isso daí, né? Cuidar dos pensamentos. Os bacilos psíquicos é isso que ele está querendo falar. E aí André continua. O que significava aquele mundo novo? Né? André está se questionando. Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade. Então, eles estavam ali, volta a lembrar que André Luiz está excursionando na Terra para aprender a auxiliar os encarnados. Então, naquele momento, ele estava ali para ele observar os trabalhos de mediunidade.
Então, por isso que Alexandre, né, relembra, né, Luiz? Você vê observar trabalhos de mediunidade. Está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros processos do assunto em análise. Então, ele está com o olhar de médico ali, né, sobre os encarnados. E aí ele continua. E a encorajar-me, fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Aí é interessante, né? Que ele vai e fala para nós: vocês demonstram boa preparação em relação à medicina espiritual que lhes aguarda o estudo, né? Então, como André Luiz, nós aqui estamos aprendendo para poder melhor compreender no nosso patamar a medicina espiritual. O que é medicina espiritual? É o que nós podemos fazer para tratar o espírito. Por isso que nós comentamos, né, anteriormente, falando isso, da necessidade de nós cuidarmos do nosso espírito, né? É a medicina preventiva e não a medicina curativa, né? Quando a gente se preocupa em medicina curativa, já passou para o corpo, já desencadeou sintomas. Aí tem que tratar duas coisas, né? Tem que tratar o espírito, tem que tratar o corpo, né? Vamos fazer a medicina espiritual preventiva para tratarmos o espírito, para que o nosso espírito seja bem tratado e o nosso corpo, então, receba somente bons fluidos no nosso espírito, né? Então, e isso é científico, pessoal. E isso, hoje em dia, lá em 1940, quando foi escrito esse livro, isso é interessante lembrar sempre que André Luiz ditou para Chico o livro em 1940, na década de 40, né? Então, não tinha nada de conhecimento, né? Praticamente os conhecimentos de hoje. Então, isso tudo ele recebia através de comunicado de André Luiz, Chico, né? Mas hoje não. Hoje, quase 80 anos após, né? 85 anos após, quase um século, nós temos um mundo de facilidade de informações que nos possibilita estudar. Então, se nós pegarmos um site chamado PubMed, que é um site que publica todos os arquivos, os artigos médicos que são lançados, eles são compilados nesse site. Alguns têm só o nome, outros têm um resumo, outros têm os artigos completos, mas o que lançou de artigo está lá publicado. E aí, esse termo medicina espiritual está com vários artigos hoje já publicados nesse PubMed, né? Peguei um artigo aqui de 2015, né? Esse artigo de 2015, ele foi publicado numa revista de enfermagem e medicina, e ele chama Crença dos... Aqui é a tradução, tá? Tá em inglês, mas a tradução. Crença dos afro-americanos mais velhos sobre a dor, biomedicina e medicina espiritual. Então, o que eles trabalharam? Eles trabalharam com a população afrodescendente dos Estados Unidos, né? Uma população mais velha, que normalmente tinha vários episódios de dores, e essa população, grande parte dela, além dos trabalhos biomédicos, o que é biomédico? É a medicina sobre o corpo. Além do trabalho da medicina sobre o corpo, eles também trabalhavam muito a medicina espiritual, que é a medicina aplicada ao espírito, né? E aí, nesse artigo, ele diz que a biomedicina aborda o corpo físico, por meio de manipulação biológica e genética. E ela é operacionalizada por meio de intervenções físicas. Então, a biomedicina, intervenção física, cirurgia, medicamento, né? Comportamental, você mudando o seu comportamento. Aí, a medicina espiritual, nesse artigo, ele fala que aborda a mente e o espírito. Olha aí, né? A mente e o espírito. Porque o espírito trabalhado, a mente fica sadia e reflete no corpo. Então, a medicina espiritual aborda a mente e o espírito e é operacionalizado
Isso que fala o artigo, tá? Por meio de intervenções espirituais, cognitivas e comportamentais. Então, intervenção espiritual, gente, né? Então, já mostrando através da ciência a necessidade de cuidar do espírito, de se intervir no espírito. Então, intervenção espiritual. As intervenções, diz o artigo, espirituais, elas podem incluir cura pela fé, né? Então, a sua fé te curou. Né? Então, está no artigo científico. Então, medicina espiritual, cura através da fé. Então, a fé, ela é um bom revigorante do espírito, né? Além do mais, diz o artigo, imposição de mãos. Não sou eu que estou falando, é o artigo, né? Imposição de mãos. Então, se nós pegarmos no Novo Testamento, né? Cristo, várias passagens, impôs-lhe a mão, né? O nosso passe, né? A imposição das mãos. Então, a imposição da mão é curativa, né? É curativa. Então, a crença, a fé, a imposição das mãos, unção com óleo, né? Então, Salmo 23, né? Unge minha testa com óleo, meu cálice transborda, né? Então, unção com óleo. Então, isso que está falando no artigo. Então, cura pela fé, imposição das mãos, unção com óleo, oração e meditação, né? Nós orarmos, a gente já viu pela pineal, né? Estudamos a pineal, a oração, ela ativa a pineal, e a pineal ativada, ela ativa o organismo por inteiro com bons fluidos. A meditação, não sou eu que estou falando, é o artigo científico. A meditação, né? A meditação é você deixar a mente tranquila, de forma que a mente relaxe e mande bons eflúvios para o seu corpo. Isso é você meditar, né? Então, isso é medicina espiritual. Então, Alexandre está falando para André Luiz, você é um bom médico, mas é um bom estudioso diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Então, nós estamos aqui para estudar, sim, a medicina espiritual por através das obras de Emmanuel e André Luiz, né? Se ninguém quiser comentar, a gente continua. Então, vamos dar continuidade. Então, você demonstra boa preparação, Alexandre, falando para André Luiz, diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta da noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Então, ele está falando aqui sobre a ficção científica que existe, né, nos filmes científicos. Ah, vampiro é aquele que surge dos mortos para sugar o sangue dos vivos, né? Então, é ficção científica. Agora, espiritualmente, né, a comparação espiritual com isso. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está de todo errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Então, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente. E que se valer indebitamente é sem pagar, né? Apropriar sem pagar. Então, então é toda entidade ociosa. Então, ociosa é que está à toa, está encostada lá, no patamar de baixa vibração, está lá à toa. Por isso que eu falei daquele exemplo, né? Ele está lá,
um patamar de baixa vibração. Você se permite abaixar seu patamar vibracional e ir juntinho dele, ele olha para você, opa, e aí, né? Começa a conversar com você, né? Então, ele é uma entidade ociosa e se vale independente das possibilidades alheias, das possibilidades dos outros. Então, se você abaixou seu patamar vibracional, está se deixando possível ser influenciado por ele, ele vai usar disso daí, né? Oi. Existem vampiros encarnados também? Sim, o vampirismo, entre aspas, né? Entre aspas, o Guto deu até um exemplo, né? O Guto deu até um exemplo. Por exemplo, a glutonaria. Tem gente que adora comer em excesso. Mas, enquanto um arrasta o outro para comer junto em excesso com ele, não sossega. Já viu isso? Bebida. Tem gente que gosta de beber excessivamente. Mas enquanto arrasta o outro para beber excessivamente com ele, ele não sossega. Né? Então, é isso. Tem aquele também que suga nossa energia, mesmo sem chamar a gente para ir para lugar nenhum, só pelo simples fato de chegar perto da gente e começar uma fala, e naquela fala a gente se sentir sem energia. Mas é igual aquilo que eu falei, né? Se você se deixa abaixar na vibração dele, né? Se você está uma vibração elevada, é o contrário, a sua energia que passa para ele, entendeu? É sempre do maior para o menor. Mas existe esse tipo de vampiro. Sim, né? Então, é isso daí. Aí, por exemplo, essas pessoas, quando desencarnam, por exemplo, essa pessoa que entrega ao excesso do álcool, que gosta de chegar perto do outro para levar outro para beber junto. Quando essa pessoa desencarna, a tendência dela é o que? Continuar a fazer isso. Procurar os irmãozinhos que têm essa tendência e arrastar para ele poder ter esse êxtase da bebida, né? Então, bem lembrado isso daí. Ok? Então, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, mas desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Isso é muito, por isso que ele faz questão de colocar, né? Desde que encontre guarida, ou seja, desde que encontres moradia no estojo das carnes dos homens, ou seja, desde que você se permita. Desde que você se permita, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, né? Emmanuel tem um livro fabuloso que é chamado Roteiro, um livro pequeno, mas fabulosíssimo, Roteiro para a Nossa Vida, roteiro de viagem, né? Chama Roteiro. O capítulo 26 chama Afinidade, para nós entendermos um pouco sobre esse processo de afinidade que nós nos permitimos ter. Então, Emmanuel nos fala nesse livro. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então, você está aqui envolto em um oceano de pensamentos, com vários tipos de pensamento perto de você. E você nutre de substância mental. A sua substância mental, ela nutre daqueles pensamentos que se acham comuns. Você está nutrindo. Então, é como se fossem várias ondas de rádio, né? E quando você se sintoniza, várias ondas desse rádio, dessa sintonia, vai entrar em contato com você. Isso é nutrição mental. Isso é nutrição mental. Tá? A gente não vê onda de rádio, né? Então, não vejo, não acredito em onda de rádio. Então, sintoniza a FM e roda aí que você vai pegar a opção de rádio. Você não vê a onda está aí. Então, as ondas do pensamento é assim. Né? Então, isso que Emmanuel está falando. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamento, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber. Isso é interessante, hein? Isso é interessante. Ele fala que toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Então, assim, a gente não percebe, mas a gente sofre a influência daquela faixa de pensamento que nós estamos imersos.
em forma de impulsos e estímulos. Olha aí, alma. A alma recolhe nos pensamentos que atrai. A alma recolhe nos pensamentos que atrai. Tá vendo, Adriana? Ó, pensou, vai para a alma. Então, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que ela se coloca. Então, você atrai, a sua alma atrai aquelas forças que vai te sustentar naquilo que você está vibracionando. Se você quer trabalhar no bem, você vai atrair para a sua alma forças para trabalhar no bem. Reflete no seu pensamento e reflete no seu corpo e você desenvolve atividades no bem. Pois não, Malu, você queria falar alguma coisa? Malu tinha levantado a mão? Marco, Sou eu, Marco. Oi. Deixa ele falar. falar. Sou eu, Marco. Tá, depois você fala, Rosana. Oi. Pode falar, Guto. É o seguinte, Marco. É o seguinte. Um espírito, um encarnado que está sendo obsidiado, ele tem várias formas de receber auxílio. Ou é o esforço que ele faz para tentar sair daquela situação, através de uma oração, através de pedido, de concentração, ele pode ser ajudado. Ou também aquele ente querido que já desencarnou, que pode se aproximar e que tem algum nível elevado espiritualmente, pode, junto com outros, tentar ajudá-lo. Mas o que eu achei mais interessante é que não é só o obsidiado que eles tentam ajudar, eles tentam ajudar também o obsessor, para que o obsessor se liberte, tá, daquela vida, tá, e consiga seguir o seu caminho, consiga sair do mundo carnal, que ele ainda está perambulando por aí, tá, e comece a se recuperar. Isso eu achei interessante. É assim mesmo? É assim mesmo, Guto. Assim mesmo. Então, uma ajuda mútua, né? É uma ajuda mútua de quem é obsediado e do obsessor, né? Então, uma ajuda mútua, muito bem colocado. Pois não, Rosana? Quando você falou aí das ondas, né? Dos pensamentos e tudo, é comum ou... Isso é comum ou tem a ver com essa história do vampirismo? A gente se deixar pensar coisas ruins, assim, quando a gente se toca, eu tenho uma coisa de fazer assim, para eu não pensar, uma coisa assim que não tem nada a ver, eu vou sair, aí eu sofri um acidente, não sei o quê, sabe, assim, vem uma onda de pensamento que você não saiu com aquele propósito, mas quando você vê, você está pensando aquilo, né? Nem que eu sou negativa, nem nada, mas de vez em quando eu me pego tendo pensamentos assim horríveis, e eu fico, meu Deus, eu não quero pensar nisso, sai para lá. E aí eu vou pensar em outra coisa para aquilo fluir, sabe? Assim, sair de perto. É o orar e vigiar, né? É isso mesmo, orar e vigiar. Isso aí, Rosana, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, então somos espíritos muito perfeitos. Então, ainda nós temos a tendência de alimentar pensamentos que não são positivos. Ainda nós temos essa tendência. Por quê? Processo evolutivo. Nós viemos lá do mundo das cavernas, né? Onde o homem não tinha nada de defesa, então ele saía da caverna, ele poderia ser atacado, então ele teria que se preocupar com tudo era assustador. Então, a gente traz essa bagagem genética ainda, né? Mas o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar, para que a tendência do nosso cérebro, se a gente deixar o cérebro só trazer coisa ruim para a gente, né? Mas não é que a gente está sofrendo influência de vampiros, né? De obsessores. Não, é porque é o nosso cérebro, é assim. Mas se a gente não trabalha o nosso cérebro, a gente vai se posicionar numa frequência vibracional desse tipo de pensamento, e aí a gente vai estar na faixa dos irmãozinhos que pensam assim, e aí a gente vai ficar cada vez mais imerso. Entendeu? Então é isso. Então a gente sempre nos nossos estudos, né, a gente fala, nossa meta atingir uma meta de durante o dia policiar a mente, assim que vier um pensamento ruim, o
que a gente faz? Ou faz uma oração, ou faz uma substituição por uma letra de uma música bonita, um poema bonito, né? É substituição. Vê o pensamento que você... Aí você vai recitar um poema. Vai lembrar de uma letra da música que te eleva, né? Então, isso é a própria mente da gente que trabalha dessa forma. Ok? E, gente? Então, acho que a gente pode parar por aqui, né? 9h15, para a gente poder finalizar o estudo. Se ninguém tiver nenhum comentário a mais a fazer, eu pergunto quem pode fazer a prece de finalização de hoje. A Kézia? Colocar monóculos? Posso fazer, sim. Ok, então fica à vontade. Queridos irmãos, fechemos nossos olhos materiais e então, mais uma vez, estamos aqui reunidos e agradecemos a presença da espiritualidade amiga, seu amparo, sua luz para com todos nós. Só queremos agradecer. Gratidão é o nosso sentimento e como é bom, como é maravilhoso falar sobre o Evangelho, sobre a lei do amor, sobre a caridade e que possamos, acima de tudo, vivenciá-la em nossas vidas. O aprendizado aqui, né, nesse estudo, ele é muito importante, mas como diz o nosso coordenador, a vivência é muito mais. Né? Então, que nós tenhamos a cada dia força, coragem, perseverança para vivê-la em todos os nossos momentos de nossa vida. Que a espiritualidade benfeitora nos envolva, nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Kézia, pela prece de finalização. Obrigado a todos pela presença hoje em nosso estudo. Então, hoje, 14 participantes, eu acho que nosso número aí bacana. Espero que todos possam participar na quarta-feira e fica aberto para convidar os amigos que possam participar conosco para aumentar o nosso grupo, que quanto mais participam, mais luz é para a gente. Um abraço a todos, boa noite e até a quarta que vem. Tchau. Obrigada. Boa noite, gente.